Ah, bom, em primeiro lugar, eu queria dar boa tarde. Que é um prazer muito grande, de novo, estarmos aqui juntos. Eu só vou pedir para desligarem os microfones, para não termos... Isso, perfeito. Talvez ainda tenha um ou outro microfone aberto. Vou deixar fechadinho. Acho que a Ayrton está com o microfone aberto, agora está fechado. Ótimo, perfeito. Gente, então a nossa... Oi, Luzilena, diretamente do Amapá. Que bom tê-la aqui. É uma alegria, né? Muito grande a gente receber colegas de diferentes lugares, diferentes espaços, mas que estão sempre no coração da gente, né? E, bom, hoje de tarde, o que a gente está planejando como atividade do projeto que a gente identificou, né? Deu uma identidade de saúde coletiva face a face como um espaço interdisciplinar, interprofissional e, sobretudo, de construção coletiva nesse momento tão especial que estamos vivendo, né, da situação dramática que estamos vivendo em relação à pandemia da Covid-19. É um espaço para a gente criar o debate, é um espaço que não é para a gente estender no tempo, mas é para a gente intensificar, né, o debate e, sobretudo, o conhecimento que está sendo produzido neste momento. Então, a gente está discutindo um tema que está muito quente. Eu conversava com o Fernando agora há pouco e dizia que a temática escolhida há 2 semanas atrás, que o Fernando iria falar, não tem tanta atualidade como exatamente no dia de hoje, que é o tema que está sendo discutido há muito tempo, mas intensificou-se justamente no Brasil nos últimos 2 dias, né, em função de medidas governamentais desastrosas e extremamente perigosas. Então, nada mais atual do que discutirmos isso do ponto de vista científico e ético, né? Então, é isso que o Fernando tem a incumbência, hoje a tarefa de fazer, né, de nos instigar, buscando trabalhar justamente matemática, que é muito cara para ele, no âmbito da ética em pesquisa, mas aportando para o nosso cotidiano imediato, né? Aquilo que nos rodeia exatamente nesse momento e está nos atingindo diretamente. Então, eu queria apresentar para vocês o professor Fernando Hellmann, que hoje, então, vai nos falar das vacinas cloroquinas, o desafio, os desafios, né, são inúmeros, no âmbito da pandemia da Covid-19. O Fernando é naturólogo de formação, é mestre e doutor em saúde coletiva, né? É pesquisador da área de bioética, em especial, então, dessa temática da ética em pesquisa. Desde a sua tese de doutorado, o Fernando tem dedicado as suas pesquisas para essa área. E, além disso, o Fernando tem inúmeras publicações na área de ética em pesquisa, né? Chancelada por inúmeras revistas, né, brasileiras e internacionais. E, além disso, o currículo dele traz também a experiência, né, de estar vivendo, ter vivido e estar vivendo a experiência como membro do Comitê de Ética em Pesquisa na Secretaria Estadual da Saúde. Inclusive, é bem importante essa participação, essa experiência do Fernando, porque ele foi relator, muito recentemente, ele foi relator dos pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa, exatamente dos projetos de pesquisa em função de pesquisas com coronavírus e que tratam de algum aspecto da Covid-19
isso há um mês, no máximo 2 meses atrás. Então, de 2 meses para cá, o Fernando tem analisado projetos, né, de pesquisa que estão sendo colocados para apreciação no Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Estadual da Saúde. E o Fernando também é nosso colega, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Bioética, a seccional de Santa Catarina. Fernando, então, tem 30 minutos para fazer a sua exposição e depois a gente tem mais 30 minutos para a gente iniciar os debates. Eu queria só sugerir para todos que, ao longo da fala do Fernando, pudessem já ir fazendo as suas perguntas pelo chat, e no final da fala do Fernando, então, pela ordem que for colocada no chat, a gente vai fazendo as indagações, as colocações, as manifestações para o Fernando, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui, de todas, e passar imediatamente a palavra para o Fernando. Obrigado, Marta. Eu gostaria de agradecer e parabenizar o programa pela iniciativa, ao Rodrigo e a Marta pelo convite, a Maria Júlia, e a Marta foi minha orientadora, acho que é importante dizer isso. E só um esclarecimento, como membro do Comitê de Ética da Secretaria de Estado da Saúde, no final só replico os pareceres da CONEP, que tratam das pesquisas de Covid, de ensaios clínicos, porque os CEPs eles não têm essa prerrogativa de mudar o parecer da CONEP nesse tempo de pandemia, né? Mas essas experiências, principalmente no CEP da Secretaria de Estado da Saúde e também da Unisul, que eu fiz parte, eles me fizeram refletir e aprender muito sobre ética em pesquisa, e eu gostaria de agradecer também aos membros que estão aqui presentes do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria, mas especialmente aqueles que ultimamente eu tenho aprendido muito em ética e pesquisa, que é a Juscelia Guerra, Bruno Schlemper, Núria Medes, a minha comadre Silvia Bittencourt, Fabíola e outras várias pessoas, Sandra Capone. Embora a gente vai falar hoje de pesquisas de vacina e medicamento, né, de cloroquinas, de uma forma no plural, é importante a gente pensar que a gente está falando de bioética em tempo de pandemia e reforçar que a importância da ética nesses tempos, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, que em tempo de pandemia a gente não deve flexibilizar os requisitos éticos e científicos, é muito pelo contrário, é nesses momentos que a ética, que é a reflexão das ações humanas para a tomada de uma decisão mais prudente, é que deve ser fortalecida. E a gente poderia abordar vários temas hoje, que poderia ser desde o sofrimento moral dos trabalhadores, que estão aí na frente, principalmente na ponta, né, dos médicos, dos profissionais de enfermagem, principalmente. A gente poderia falar de alocação de recursos escassos, de quem vai respirador, se fica novo, se ficam os velhos, se vão, na verdade, mas se a gente não tem uma fila única do SUS, isso já é problemático. Poderíamos falar de desigualdade de saúde, já que estamos no mesmo barco, sim, mas a gente está em classes diferentes, e assim como bem lembra Berlinguer, né, como ele retratou, a morte no Titanic, os que sobreviveram eram os de primeira classe e os que morreram eram os trabalhadores de uma forma geral, né? A pandemia, ela coloca vários desafios e o mais preocupante da nossa pandemia atual do coronavírus é que não existe terapia especificamente comprovada, seja para o tratamento ou seja para a prevenção, como é o caso de vacinas, além daquelas dos cuidados básicos, dos suportes básicos hospitalares, dos respiradores, enfim, daquilo que é o acesso às pessoas que chegam, né, no hospital em estágios mais agravados. E é nessa corrida contra o tempo, para buscar vacina, para buscar tratamento, que os problemas de ética e de integridade em pesquisas se emergem. E é uma corrida contra o tempo, e é bom lembrar que o coronavírus, o novo coronavírus, é uma mutação de um semelhante, de outros vírus semelhantes, e assim como a gente pode lembrar que o vírus Ebola, que já existia desde a década de 70, ele se tornou um risco de pandemia internacional pela falta de pesquisas e de investimentos justamente nessas doenças negligenciadas que atacam a maioria da população pobre. E quando se transforma em uma pandemia, aí começa-se a corrida contra o tempo.
Nós vamos falar, então, principalmente de integridade e de ética em pesquisa. Ética em pesquisa, mais ou menos, é aquilo que a gente tem como as políticas que objetivam, né, assegurar a conformidade da metodologia científica e das normas éticas aceitáveis no nosso cotidiano. E já a de integridade em pesquisas, elas se referem mais àquelas questões sobre a honestidade dos pesquisadores, sobre a prudência desses pesquisadores, e sobre a conduta na própria pesquisa propriamente dito. E aí vai nos remeter àquela questão sobre a fabricação de dados, a falsificação de dados, plágio, autoplágio. Lembrando que fabricação é quando se inventam dados, mas a falsificação de dados é uma questão importantíssima para a gente pensar as pesquisas no Covid atualmente. Falsificar dados é definido como modificar os dados existentes ou arranjá-lo de qualquer maneira, adaptando, seja inventando ou omitindo os dados, para que a gente possa garantir a hipótese desse tal pesquisador. Isso, para além da ética em pesquisa, isso a gente está falando da integridade. E a gente poderia falar de vários valores que estão envolvidos na pandemia. A gente pode pensar, por exemplo, em medidas de quarentena, na necessidade de pensar a proteção coletiva e as liberdades individuais e atuar de maneira proporcional nessas frentes, né? De reciprocidade, de confiança, de solidariedade, de decisões responsáveis dos governadores, por exemplo, e dessas decisões que elas sejam razoáveis, que elas sejam abertas e transparentes e que sejam responsivas e responsabilizadas, né? Que sejam prestadas contas, coisas que a gente não está vendo, por exemplo, desde ontem com esses novos protocolos da cloroquina. Mas é importante a gente pensar nessa questão da ética em pesquisa sobre valores que estão atrelados à produção científica, seja na nossa contemporaneidade ou principalmente, sobretudo agora, nos tempos de pandemia. Qual que é o valor que a gente está procurando? É um valor de produtividade, de produtivismo ou de responsabilidade naquilo que a gente publica? É um valor de produção intelectual e científica com um valor de bem público ou com ganhos privados em particular? São reflexões que é importante a gente fazer, porque não só nas ciências médicas, nas ciências sociais e humanas também, a gente tem visto publicações apressadas e que depois os autores têm que redizer ou prestar esclarecimentos do que foram ditos, né? Mas quando a gente pensa nessa corrida para buscar um tratamento e para buscar vacinas, né, do coronavírus, a gente tem duas modalidades principais. A primeira é testar medicamentos pré-existentes, já usados para doenças semelhantes, porque fazer um novo medicamento é muito demorado, né? E a outra é buscar por vacina. E nos dois casos, importantes decisões éticas devem ser tomadas, e nos dois casos a gente tem observado internacionalmente problemas éticos bastante preocupantes e que a gente não vai conseguir esgotar hoje no tempo que a gente tem, né? Então, para compreender essa lógica, né, nas próximas discussões entre vacinas e medicamentos, aqui denominados as cloroquinas, né, primeiro é importante a gente lembrar que para fazer um novo medicamento, uma vacina ou qualquer teste de diagnóstico, profilático, enfim, primeiro a gente faz os testes pré-clínicos, né? Começamos com os medicamentos testados em células in vitro, por exemplo, e posteriormente, antes de testar em seres humanos, se testam esses medicamentos, essas vacinas, em animais, principalmente roedores, e na sequência macacos, por exemplo. E nessas fases, os aspectos de segurança, os aspectos são avaliados nesses animais, e segurança e também de eficácia nesses animais, e só depois é testado nas fases clínicas, que seriam os testes com seres humanos, e aí a gente já tem 4 fases. A primeira fase, a gente tem de 20 a 100 indivíduos, mais ou menos, que participam dessa fase e testam esse medicamento ou vacina pela primeira vez em seres humanos, justamente em indivíduos saudáveis, para saber sobre a segurança dessa vacina, para saber quais são as vias de administração que vai melhor identificar, por exemplo, se vai estar na urina, no sangue,
e para saber as doses e também essa medida de segurança inicial e de interação com outras drogas. Na sequência, na fase 2, vendo que ela é segura, a gente vai usar mais ou menos 100 a 400, uma centena de pessoas que têm a doença, ou se não tem a doença, como no caso de vacina, que ela realmente vai proteger. Então, o procedimento ele vai ser principalmente nessa fase com o objetivo de testar a segurança maior, né? E já começa a se avaliar a eficácia como se fosse um estudo piloto, com um número menor de população. Na fase 3, que são os grandes estudos multicêntricos, aí são milhares de pessoas acompanhadas de 5 a 10 mil ou mais, dependendo da patologia em questão, da doença ou do que se quer proteger. E aí a gente vai ter um tempo mais longamente para saber se realmente aquilo que vai ser testado é eficaz, né? E passando essa fase é que se consegue a obtenção para o uso da licença comercial do medicamento, desse produto terapêutico, diagnóstico, de uma fase geral, e na sequência, já comercializado, a gente vai ter a fase 4, que é a pós-comercialização, conhecida também como farmacovigilância, e a gente vai observar se os efeitos colaterais que não apareceram nesse pequeno grupo, né, e ver os outros efeitos possíveis que podem ser observados nessa sequência. Agora, quando a gente observa os problemas éticos envolvendo, vamos começar primeiro com as vacinas, depois passar para o mais polêmico das cloroquinas, primeiro é bom a gente lembrar, né, que em tempos de terra plana, em tempos que a crença nas vacinas também não é das melhores do ponto de vista internacional, e talvez no Brasil não esteja tão ruim quanto na época da revolta das vacinas, né? E quase estourando aí uma revolta das cloroquinas, porque o povo está querendo tomar. Mas, por isso mesmo, os ensaios das vacinas para o coronavírus, eles trazem desafios. Porque se por um lado a gente precisa de um tratamento rapidamente, por outro lado, é importante que essas vacinas, a gente tenha certeza que ela seja segura e eficaz. Porque pior vai ser, né, para a crença nessas vacinas futuramente se essa vacina, se a gente acelerar de tal modo que a gente vai ter resultados que algumas reflexões para a gente pensar. Primeiro a gente não deve apostar tanto as nossas fichas nas vacinas, a gente deve já apostar em outras formas de prevenção. Claro que a gente deve continuar com as vacinas. E no caso das vacinas, a gente nota atualmente, por conta do Covid, 2 pontos problemáticos em discussão. O primeiro ponto é se é possível, né, que a gente faça testes de vacinas em seres humanos na fase 1, sem mesmo antes ter testados em animais, né? Então, nesse caso, para conhecer a segurança. Será que é possível? E o segundo ponto, nas fases mais adiantadas, 2 e 3, é para saber se, ao invés de a gente, no caso das vacinas, usar a vacina, esperar que as pessoas se infectem naturalmente, seria infectar deliberadamente essas pessoas para ver se a vacina funcionou. Mas vamos para o primeiro ponto, que é saber se a gente pode ou não fazer o teste das vacinas com seres humanos sem antes testar nos animais, em macacos e em roedores, por exemplo. O que eu gostaria de dizer é que já está sendo testado em seres humanos, em voluntários, antes mesmo de ser testados em animais. Nesse caso, destaca-se uma vacina bastante biotecnológica, uma nova modalidade, de uma empresa com sede nos Estados Unidos, em Cambridge, Massachusetts, chamada de Moderna. Essa empresa Moderna, segundo o seu próprio diretor, Tal Zex, falou para um jornal estadunidense, ele falou, abre aspas, eu não acho que testá-la, a vacina, em um modelo animal seja uma etapa realmente crítica na realização de um ensaio clínico. Essa empresa, ela é uma empresa privada, claro, mas que ela recebe bastante financiamento público para desenvolvimento da vacina e, a princípio, é uma das vacinas realmente mais promissoras
atuais. E ele mesmo, esse mesmo diretor, ele fala que, paralelamente, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e outros pesquisadores estão fazendo as pesquisas não clínicas, pré-clínicas em animais. Então, nesse caso, está sendo feito em paralelo. O que é bom a gente pensar nesse caso? Primeiro, estão colocando pessoas em risco sem saber se antes é seguro essa vacina, que é uma nova vacina bastante moderna. É um estudo patrocinado pelo órgão, do NIH, né, o National Institute of Health dos Estados Unidos, e também pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas estadunidense, e é o primeiro experimento humano que está sendo realizado já com a vacina, né? Está sendo conduzido pela Kaiser Permanente de Washington Health Research Institute, que é sem fins lucrativos. Tem um microfone ligado, por gentileza, se puder desligar. E eles estão investigando, já começaram a recrutar voluntários saudáveis no início de março, e essas que já receberam 2 injeções de vacina experimental dessa Moderna, né, dessa empresa, e que atualmente já estão na fase 1, concluindo a fase 1. Esses voluntários, para compensar sua participação no estudo, receberam $100 por visita, e espera-se que eles recebam no total final $1.100, que na verdade seria o custeio dessas visitas, e, portanto, está ocorrendo paralelamente, como havia falado, em estudos pré-clínicos. E o que eu gostaria de ressaltar, eu fui buscar na Bolsa de Valores qual que é o valor da Bolsa dessa empresa, né, e o que está sendo discutido. A empresa Moderna, ela, no seu próprio site, ela anunciou em 18 de maio que os resultados estavam positivos na fase 1 para essa vacina que se chama mRNA 1273, que é uma vacina bastante moderna, que utiliza a molécula chamada de RNA mensageiro, ou mRNA, né? E que, embora ela fale de transferência de tecnologia, as ações dessa empresa, elas dispararam. As ações dessa empresa eram de $18 em 24 de fevereiro e passaram para $80 em 18 de maio, quando esses resultados positivos foram lançados. Agora, a própria empresa Moderna, ela reconhece que a tarefa ela é questionável e ela reconhece que esses esforços eles podem não ser bem-sucedidos. E ainda, diz o próprio diretor, não testamos nossa capacidade de responder rapidamente e talvez não conseguiremos produzir uma vacina que previna o vírus com o sucesso em tempo oportuno, se pudermos fazê-lo. O que está escrito, isso está escrito num documento arquivado na Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E o que é interessante notar é que essa empresa não disse que ela não lançou nenhum único produto no mercado, nem mesmo em tempos fora de pandemia, como quando é caso emergencial. Portanto, é uma empresa nova, com bastante dinheiro público, e convém ressaltar questões bastante importantes, que a grande maioria das vacinas candidatas para qualquer doença, elas falham nos ensaios clínicos. E lembrar também que após 40 anos da descoberta do vírus da AIDS, do HIV, nós não temos sequer uma vacina. Então, depositar todas as fichas nas vacinas, correr contra o tempo, é sim questionável. E também outra questão é que o financiamento público dos Estados Unidos, que aporta nessas empresas privadas, elas são, portanto, pesquisas subsidiadas com dinheiro público, e algumas organizações estadunidenses, como a Public Citizen, elas estão já pedindo ao governo Trump que limitem os lucros da empresa de biotecnologia farmacêutica. Então, a gente já observa que, nesse caso, não seria eticamente viável antecipar por correr contra o tempo, sem saber se realmente essa vacina não tem risco em animais. Agora, o segundo ponto, que seria das fases mais posteriores da vacina, fases 2 e 3, se quer saber a eficácia da vacina, se ela é realmente protetora.
Neste caso, são as pesquisas para acelerar a vacina, se convencionou a chamar de Human Challenge Studies, ou seja, estudos do desafio humano. Nesse caso, se propõe infectar deliberadamente os participantes com coronavírus para saber se essas vacinas candidatas, se elas são realmente protetoras. O que acontece? O que a gente deve fazer, o que está sendo feito em algumas pesquisas com vacina na Inglaterra, as pessoas tomam essa vacina e elas vão naturalmente, principalmente na Inglaterra, que a gente tem uma alta incidência ainda de problema com Covid, vão ver se elas naturalmente vão ser infectadas ou não e se vai ter um fator de proteção. Neste caso, a justificativa é que se a gente infectasse com o vírus do coronavírus os voluntários, a gente teria alguns meses muito mais rápidos e a gente poderia usar menos pessoas para que a gente soubesse realmente se essa vacina foi eficaz, se foi segura e eficaz. Agora, essa justificativa, né, de salvar muitas vidas, por exemplo, com uma vacina e com essa rapidez, ela traz naturalmente alguns problemas éticos que justamente porque isso é perigoso. Os seus participantes, é perigoso para os participantes e traz profundas implicações éticas. Essa ideia ela aparece pela primeira vez desse Human Challenge Studies, aparece pela primeira vez em um artigo na Journal of Infectious Disease. Esse artigo apareceu no final de março e depois ele ganhou bastante apoio, por exemplo, num editorial da revista Vaccine, assinado por Arthur Kaplan, que é um bioeticista bastante famoso da Universidade de Nova York, e na sequência, vários voluntários começaram a aparecer, principalmente a partir de um site que eu já vou dizer. Mas o que é interessante também, fora desse caso lá na Inglaterra, né, é que uma dessas listas de voluntários que querem se infectar e participar de pesquisa, nesse caso da Inglaterra, não para ser deliberadamente infectados, né, essa lista da empresa H-Vivo da Inglaterra, do grupo de pesquisa de Londres, já atraiu mais de 20 mil voluntários dispostos a serem infectados pelo coronavírus. E cada um, no caso inglês, receberia 3.500 libras, que é o equivalente a hoje a 24 mil reais. Pergunto, né? A Inglaterra também tem muita desigualdade social. Em tempos de desigualdade social, se as pessoas seriam infectadas realmente, se participariam de uma forma voluntária ou se seriam por querer dinheiro, né? Então, o outro exemplo vem dos Estados Unidos, de um site que recruta voluntários, que passou no Fantástico, inclusive, que recruta voluntários para esse desafio humano, né? Na data de ontem, 20 de maio, eram 24.300 voluntários de mais de 102 países, incluindo o nosso Brasil, que já se colocaram à disposição para serem infectados voluntariamente. E nesse caso, diferente dos ingleses, eles não devem receber dinheiro para que realmente a escolha seja mais autônoma e a mais altruísta possível. Agora, resta saber se esses voluntários que realmente se colocam como altruísta em uma investigação para vacinas, para salvar milhares de vidas, se eles consideram aceitável que, se essa vacina, por exemplo, for comprovada eficaz, se ela seja comercializada e se sua administração seja condicionada à capacidade de pagamento do indivíduo ou dos países. E se eles souberem, por exemplo, que várias pessoas, incluindo eles próprios ou familiares próximos, e alguns países, por exemplo, não pudessem pagar pela vacina, será que eles realmente continuariam com essa solidariedade, com esse altruísmo, né? Se essa ideia não for vir acompanhada de uma ideia de uma vacina com acesso igualitário, universal e gratuito para todos? Bem, seja qual for o caso, na que paga ou que não paga participantes, a princípio, injetar coronavírus deliberadamente, ainda que não cause sintomas graves, que possa não causar, ainda que se recrutem pessoas de baixo risco, pessoas jovens,
que não tenham comorbidades, por exemplo, ainda que as vacinas que vai se infectar um vírus provavelmente com menor grau de mais atenuado, ainda que sejam pessoas provenientes de locais com alta incidência de coronavírus, resta saber se realmente isso é eticamente aceitável. E aí vem as reflexões. Primeiro, do ponto de vista científico. Será que esse estudo não vai ser limitado? Até que ponto estudos que vão utilizar, por exemplo, população jovem, que a gente observa que eles não são os que mais sofrem, grande parte são assintomáticos ou oligossintomáticos, por exemplo, será que realmente essa vacina vai se extrapolar para as outras populações? Portanto, se não houver validade científica, o estudo já não é considerado ético. A outra questão que é colocada, por exemplo, por esses artigos do desafio humano, fala-se que se economizaria meses, mas não diz quantos meses. São 1 mês, 2 meses, 3 meses. Esse período é incerto. Portanto, daqui a 12 meses, pensando que se economizou 3 meses de 15 meses, que é a melhor das hipóteses possíveis, e considerando que alguns países já achataram a curva, inclusive a França, por exemplo, já está já saindo da quarentena, porque o índice, a Itália, por exemplo, porque o índice de contaminação já está indo, será que se justifica fazer esse tipo de vacina agora, se daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano, por exemplo, esse problema já não vai estar mais controlado? Então, convém a gente ressaltar que esses vacinas, que os ensaios clínicos, por exemplo, com infecção para Zika vírus, nesse mesmo estilo considerado de Human Challenge Studies, para infectar com coronavírus, foram considerados como não sendo éticos pelas organizações internacionais, o OMS, pelo Wellcome Trust, para várias organizações internacionais, porque eles diziam naquela época, 3 anos atrás, que pessoas acometidas com Zika vírus poderiam ter filhos com microcefalia. Por que agora esses estudos são considerados éticos? Tanta coisa mudou nesses 3 anos, por exemplo. Justamente agora a gente está tendo um vírus que tem um perigo muito maior do que o Zika vírus, inclusive na população mais jovem. E a gente tem essas mesmas questões éticas que a gente deve pensar enquanto sociedade. Até que ponto nós, enquanto humanidade, a gente pode sacrificar uma parcela da sociedade em nome do bem comum coletivo? Até que ponto a gente pode sacrificar uma parcela, mesmo que seja altruísta, nós, enquanto sociedade, pondo essas pessoas, ainda que seja o risco menor, mas existe sim um risco de morte para que salve potencialmente os outros. O que é importante a gente ressaltar é que, ainda que esses riscos de morte possam ser pequenos e que possam se diminuir esses riscos recrutando a parcela mais jovens ou infectando com coronavírus, com vírus atenuado, o risco de morte ele existe e não há tratamento comprovado para o coronavírus. E aí é que fica a questão desse desafio. Será que ele é eticamente questionável? Ou melhor dizendo, ele é eticamente inaceitável. Esses estudos do desafio humano, os Challenge Studies, eles já foram usados em outras doenças, por exemplo, como cólera e, por exemplo, na malária. Mas o que é bom a gente ressaltar? Primeiro, é que essas duas doenças, por exemplo, entre outras que já foram utilizadas, já se conhece o quadro clínico da doença, já se tem esse quadro clínico bem definido, coisa que nós não temos na infecção pelo Covid. E outra, já se tem tratamento para o cólera e já se tem tratamento para a malária, coisa que nós não temos para o coronavírus. E ainda na atual situação, se desconhece e se não tem o tratamento para o COVID, portanto, ela não é eticamente aceitável. O que é interessante a gente dizer que no Brasil, esse tipo de pesquisa não seria aprovada, porque no Brasil, felizmente, a gente ainda tem o sistema CEP-CONEP, que ainda com algumas falhas, por exemplo, ele não passaria, né?
faz 11 anos que eu participo como membro de CEP-CONEP, conheço as resoluções e não passaria, mas é bom ressaltar que a gente tem em tramitação projeto de lei 7082 de 2017, que enfraquece o nosso atual sistema, que permite pagamento para participantes e que é bastante preocupante se esse projeto passar. Ainda que o modelo para acelerar a avaliação do sistema CEP-CONEP possa ser questionável, porque pode passar pesquisas na CONEP que não passariam no CEP, como já ocorreu, ainda assim a gente tem um bom sistema e a gente deve zelar por ele, né? Agora, a gente tem outros problemas éticos de vacinas que a gente poderia tratar, que eu vou só informar. Por exemplo, a vacina que é feita na China, né? Essas vacinas, elas são feitas dentro de instituições militares e que é possível que eles tenham sido testados e tenham sido testados com soldados sem o devido consentimento da participação nesses estudos. Então, agora, essas são algumas das reflexões sobre vacinas, existem outras, mas a gente passa para essa segunda parte, que foi denominada como cloroquinas, no plural. Primeiro porque a gente vai tratar hidroxicloroquina e cloroquina, eu vou tratar aqui como semelhantes, são semelhantes, embora a hidroxicloroquina ela tem menos efeitos colaterais que a primeira. Mas por que elas estão no plural no nome dessa palestra? Porque elas não são as únicas drogas candidatas ao Covid. Elas são uma entre várias, duas no caso, entre várias que estão sendo testadas, mas elas que ganharam na mídia e que ganharam um debate ideológico e político que ultrapassou as questões científicas. Vejam bem, existem um número grande de pacientes que já têm sido tratados fora e dentro de pesquisas clínicas, seja no uso off-label, né, ou no uso compassivo, e eu vou citar algumas dessas drogas que estão sendo pesquisadas. As mais famosas são, claro, a cloroquina e a hidroxicloroquina, mas a gente também tem azitromicina, lopinavir, ritonavir, favipavir, remdesivir, que é a mais promissora atualmente, ribavirina, interferon, plasma convalescente, esteroides inibidores anti-IL-6, dexametasona, para citar as principais. E elas têm sido utilizadas com base nas suas propriedades antivirais para outros vírus, anti-inflamatórios, ou mesmo, como é o caso da cloroquina, com base em estudos in vitro e com estudos anedóticos, como já vou falar na sequência. Agora, a pergunta que se fica que a gente está vendo agora, a partir de ontem, principalmente se intensificou, depois que o protocolo do Ministério da Saúde permite o uso da cloroquina em casos mais iniciais do Covid, que na verdade é uma falácia, né, já que o médico poderia já fazer isso, esse uso off-label, mas a pergunta é a seguinte: é justificável que o paciente e o médico escolham experimentar um medicamento como a cloroquina para o Covid fora de um estudo científico? De uma certa forma, essa questão ela responde ao interesse individual de cada participante e ela é, sim, uma pergunta legítima. É importante a gente entender que ela é legítima, mas ela é questionável também. Alguns conceitos. Uso off-label, conforme o Ministério da Saúde, já um documento de 2012, a Saúde do Brasil, e fala que o uso off-label é uso justificável quando houver estudos comparativos mostrando uma vantagem em eficácia e segurança ou em custo-efetividade sobre alternativas existentes. Não existe muita alternativa, aliás, não existe alternativa existente para o tratamento do Covid. O uso off-label geralmente é utilizado, por exemplo, por médicos pediatras quando as pesquisas são feitas com adultos e que não se tem pesquisas com crianças e adolescentes, e daí modifica-se as doses, já que o uso daquele medicamento foi para tal doença em adultos em tal dose. Então, isso é um uso off-label, né? O que a gente está vendo é ultrapassando muito mais esse uso. E o uso compassivo são das drogas que não foram aprovadas para alguns medicamentos, das drogas ou de outros aparelhos, por exemplo, está sendo utilizado aparelhos de respiradores, né, como o uso compassivo. Inclusive, a CONEP lançou uma carta sobre isso,
E aqui a gente tem um exemplo, o uso off-label é o exemplo da hidroxicloroquina e cloroquina. O uso compassivo é o exemplo do remdesivir, que é a droga mais promissora, parece ser atual no momento. E a gente vai ter o uso em pesquisa clínica, que não respondem ao interesse individual particular de cada um. Vai responder principalmente à compreensão que a gente tem do conhecimento, da ciência, em saber acerca da saúde da doença e se, nesse caso, se o tratamento ou se a vacina ela é eficaz e segura em benefício da sociedade. Então, ela vai responder as melhores perguntas para nós. O uso compassível, portanto, responde a necessidade diferente do uso de pesquisa clínica, que em inglês é clinical trial, ou seja, julgamento clínico. E é importante que a gente tenha o julgamento clínico desses medicamentos que estão sendo usados à torto e à direita como candidatos ao tratamento de forma off-label ou compassivo. Mas então aqui a gente vai entendendo que são várias várias são as drogas candidatas, lembrando que tanto o remdesivir foi utilizado, testado para o vírus Ebola, lembrando que cloroquina e hidroxicloroquina também foram testados e utilizados para o vírus Ebola. Mas por que a cloroquina ganhou tamanha fama internacional e no Brasil se transformou, assim como nos Estados Unidos, uma questão de debate político e também ideológico, como a gente está vivenciando? Para saber isso, é importante a gente conhecer um pouquinho dessa trajetória recente, da história recente da cloroquina para tratamento do Covid. Acontece que em 29 de janeiro, um jornal chinês estatal, sediado em Wuhan, Hubei Daily, ele informou que pesquisadores associados à Academia Chinesa de Ciências Médicas Militares, o Instituto de Virologia de Wuhan, eles haviam testado uma dezena de produtos farmacêuticos para coronavírus de forma em células, né, in vitro. E eles identificaram 3 drogas, 3 antivirais que pareciam inibir in vitro o vírus do coronavírus a se reproduzir e infectar outras células. Uma semana após, portanto, na primeira semana de fevereiro, uma revista chamada Cell Research publicou a carta desses pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, detalhando 2 drogas que, nesse caso, tiveram melhores resultados em testes pré-clínicos testados em células, que era a cloroquina e era o remdesivir. Os 2 tinham sido testados por o Ebola. Poucos dias após, esses pesquisadores anunciaram novos estudos que iriam fazer também com a hidroxicloroquina. Em uma conferência da Organização Mundial de Saúde de 20 de fevereiro, a chefe do atendimento clínico do Programa de Emergências da Organização Mundial de Saúde, Janete Diaz, ela falou que tanto o remdesivir quanto a cloroquina eles só foram testados por pesquisadores chineses naquela época e que para a cloroquina não haviam provas de que o tratamento era eficaz e, portanto, a OMS dizia: recomendamos que seja feita a terapêutica testada apenas em ensaios clínicos eticamente aprovados para tal, para analisar a sua segurança e eficácia. A primeira observação que é importante a gente dizer: remdesivir e a cloroquina, além de já ter sido testado por Ebola, o remdesivir é o antiviral desenvolvido e patenteado pela empresa biofarmacêutica Gilead Sciences. Essa Gilead é uma da Big Pharma, né? E que era a droga que havia sido testada no caso do Ebola por essa indústria. E a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas são baratas e elas poderiam ser facilmente fabricadas como genérico, sem grandes problemas com a patente, porque já tem 70 anos esse medicamento. Agora, onde é que vai nascer o problema da cloroquina? Ela vai nascer principalmente, não na pesquisa dos franceses, né? Mas ela nasce com uma série de tweets. Em 11 de março, um empresário australiano que morava na China, ele tweetou para um outro investidor de bitcoins que a cloroquina mantinha pessoas fora do hospital. Esse era o Twitter dele. Cloroquina mantém pessoas fora do hospital. Esse investidor foi coautor e compartilhou um documento defendendo a cloroquina.
em 16 de março, já não tardou, Elon Musk, um investidor, um empreendedor bastante famoso, um filântropo e um visionário sul-africano, canadense-americano, com patrimônio líquido de 36 milhões de dólares e muito seguido no Twitter, ele começou a falar sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina e compartilhou esse documento. 2 dias depois, Tucker Carlson, apresentador da televisão estadunidense, um comentarista especialista em política norte-americano, ele fala na TV Fox News, dizendo, com esses coautores, discutindo o documento da cloroquina. E aí, na sequência, um dia depois, 19 de março, o presidente Trump deu aquela conferência na imprensa dizendo que a hidroxicloroquina havia mostrado resultados muito encorajadores. E aí, e desde então, pouco menos já se falava do Remdesivir, agora o Trump fala mais do Remdesivir do que a própria cloroquina, mas aí a cloroquina passou a ser repetidamente proclamada como uma droga milagrosa, como uma droga salvadora, como aquilo que a gente não pode voltar e trabalhar e sem correr risco, porque vai ter um tratamento. Convém ressaltar, embora essa não seja a informação mais importante, que o próprio Donald Trump ele tem participação na Sanofi, na empresa francesa, que é uma das maiores fabricantes da cloroquina e da hidroxicloroquina no mundo. E aonde é que entra o famoso estudo francês do Didier Raoult, que é o pesquisador Marseille? Somente no dia 20 de março, portanto, um dia depois que o Trump já tinha dito, é que foi publicado nessa revista, no International Journal of Antimicrobial Agents, foi publicado esse estudo dizendo, era um estudo de desenho aberto, um estudo muito fraco metodologicamente, com poucos pacientes, que disse, apesar da amostra ser pequena, a nossa pesquisa mostrou que o tratamento com hidroxicloroquina está associado com redução significativa ou desaparecimento da carga viral de pacientes de COVID, e esse efeito é reforçado pela azitromicina. Vejam bem, um estudo que foi comemorado, dizendo que desaparece a carga viral. O estudo é hoje um dos estudos mais citados, com quase 900 citações das pesquisas de hidroxicloroquina no meio científico. Ele se baseou na detecção de vírus da secreção respiratória de apenas 42 pacientes. O estudo utilizou os pacientes, não descreve os desfechos clínicos. O estudo utilizou o grupo controle de um outro hospital e o grupo tratado, de todos os que assinaram, né, essa carta, além de vários problemas que a gente tem. E aí esse estudo começou a ser citado nas declarações posteriores do Donald Trump. Didier Raoult ficou bastante famoso, ele já era famoso no YouTube, né? Agora ficou mais famoso ainda, e por curiosidade, onde eu fui ver esse estudo foi retirado da revista. 5 minutinhos, tá, Fernando? Oi, Marta, tá bom. E esse estudo ele foi retratado, e aí começa, né, como o presidente Trump bate continência à bandeira estadunidense, ele começou a utilizar a cloroquina para tratar a tal da própria gripezinha. E, na sequência, a gente começa a se ter uma politização também no Brasil. Por um lado, alguns cientistas assinaram uma carta no site Brasil Sem Medo, por 30 cientistas denominados Docentes pela Liberdade, pedindo que fosse liberada a hidroxicloroquina. Por outro lado, alguns diziam que não poderia ser liberado, inclusive o Mandetta, inclusive o ministro Tais, e não foi liberado ontem com o general Pazuello, que não é da área da saúde, que os 2 ministros anteriores saíram do governo por conta dessa questão da cloroquina. Hoje, a gente tem essa questão chamada de medicina de guerra, erroneamente, eticamente questionável, cientificamente questionável, que a gente sai esse protocolo de ontem, de 20 de maio, do protocolo da cloroquina, para tratar problemas leves. Isso vai ser muito problemático para a atenção básica, principalmente que os médicos vão ter que lidar com essa demanda das pessoas pedindo. E esse termo de consentimento, como bem lembrou a minha amiga Juscelia, ele parece muito mais, quem já teve contato com esse termo, que só retrata, que só fala no termo a pesquisa de Marseille,
Marcélia, e a pesquisa in vitro lá na China, ele parece muito mais um termo de isenção médica, da responsabilidade médica, do que um termo de consentimento dessa população em desespero que vai pedir para tomar cloroquina. E soma-se o fato, a medida provisória do Bolsonaro que isenta os agentes públicos por ação e omissão no combate à pandemia. Várias são as sociedades brasileiras de infectologia, imunologia, pneumologia, Academia Nacional de Medicina, são vários estudos que já falam que as conclusões parciais dos estudos apontam que não há evidência favorável que sustente o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em qualquer dose, em qualquer estágio da Covid. Pelo contrário, existem estudos mais robustos que apontam para os riscos. Cabe ressaltar, pessoal, que a gente tem um estudo da Prevent Senior, bem complicado, e um outro estudo da Fiocruz de Manaus. Enquanto o estudo da Prevent Senior ganhou mídia e não está sendo tão averiguado, está sendo, mas não tanto, o estudo de Manaus, que é muito mais robusto e importante, inclusive mudando as políticas estadunidenses para não mais utilizar a cloroquina, o Ministério Público está indo atrás dos pesquisadores. E se Bolsonaro, como ele diz, né, a direita toma cloroquina e a esquerda toma tubaína, não se enganem, essa disputa não é uma questão de disputa política partidária, é uma questão de ciência. Se você é de direita ou de esquerda, entre tubaína e cloroquina, até o presente momento, o que a gente tem de evidência científica é que a tubaína mostra-se melhor, tanto em evidência, porque não tem evidência para a Covid, mas com certeza os efeitos colaterais da tubaína são bem menores do que o da cloroquina, e além de ser um gosto muito melhor. Mas brincadeiras à parte, a gente deve cuidar com essa incorporação, sem passar pela Conitec, sem passar pela Anvisa, porque em tempos de pandemia e desespero as pessoas podem se intoxicar, ter efeitos piores do que o esperado. E aí a gente pode ter várias questões que poderiam refletir, mas a Marta já chamou a atenção. A gente tem a questão do consentimento informado, como eu já falei, o valor social e humanitário, mas a gente tem os princípios da bioética. Se, por um lado, o médico deve agir em beneficência do paciente, e o uso off-label poderia responder, de certa forma, por esse lado, pelo outro, a gente tem dois outros princípios que devem ser garantidos. O primeiro é, na dúvida, se abster, e o outro, primeiramente, não causar dano. A relação favorável dos riscos e benefícios no momento que a gente tem hoje, elas mostram que há mais riscos do que benefícios tomar a cloroquina. Eu vou passar, Gente, eu me preparei realmente assim para falar. E a gente eu queria só, talvez, mostrar a exemplo de um medicamento que era o Zemap, que foi utilizado como mais promissor no Ebola. Esse medicamento ele foi testado com animais, com 21 macacos, 3 eram grupo controle e 18 receberam à época o Zemap. Os 18 que receberam o Zemap, eles sobreviveram, os 3 que não receberam morreram do vírus Ebola, e hoje a gente já sabe nas pesquisas clínicas que o Zemap ele aumenta o risco de pessoas que têm Ebola de morrer. Se o Zemap, que era esse caso, mostrava-se potencial, como é que a cloroquina, que com uma pesquisa ruim como uma pesquisa francesa in vitro, se mostra tão potencialmente aceitável? O mais certo atualmente que a gente tem é que esses estudos que sejam desencorajados ao uso off-label de qualquer medicamento e que seja encorajado os ensaios clínicos adaptativos, randomizados, duplo cegos, controlados por placebo, já que não existe tratamento atualmente eficaz para o coronavírus. Eu vou pular algumas coisas para a gente passar para os últimos desafios. A gente tem outros desafios que vão na integridade da pesquisa, né? A gente tem uma enxurrada de pesquisa de baixa qualidade sendo publicada apressadamente. A gente tem, antes da pandemia, já se estimava que 85% dessas pesquisas de ensaio clínico, elas eram desperdícios por não responder à pesquisa correta, seja porque eram metodologicamente ruins ou porque haviam
faltas graves e mesmo na regulação da sua implantação dos resultados, mas a gente também tem problemas com a pesquisa, a falta de pesquisas nas intervenções não farmacológicas. Há uma centena de ensaios clínicos para medicamentos e vacinas e pouquíssimos para saber se a máscara realmente tem efeito ou não, se quarentena funciona ou não, que são questões que, claro que funcionam, a gente já tem algumas, mas são pouquíssimos estudos, e a gente tem centenas de estudos cadastrados para a cloroquina nos sites do Clinical Trials internacionalmente. E outro problema mais interessante é saber se essas descobertas da vacinas de medicamentos, que elas envolvem questões de patente, que envolvem alto custo e investimento também público, se elas vão ser realmente acessíveis a uma população. Portanto, acredito que o maior desafio, é esse que eu queria, o recado principal que eu gostaria de, para a gente refletir, o maior desafio é acesso universal a todos, gratuito, das drogas testadas, seja para tratamento, seja para vacina, para todos que precisarem do tratamento do Covid. Este é o verdadeiro desafio humano, este é o maior human challenge, este é o maior imperativo ético da nossa humanidade. Não adianta a gente correr contra o tempo, não adianta atropelar a ciência, não adianta colocar as pessoas em risco em nome de uma pressa que não se sabe se realmente vai acontecer. Hoje, se a cura do coronavírus fosse um copo de água limpa, uma em cada 3 pessoas do mundo não teria acesso à água potável, segundo dados da ONU de 2019. Hoje, se o acesso a um bem básico, a água, já é escasso, imagine com um medicamento. Tempos de pandemia nos ensina a aprender com a história, nos ensina a fortalecer a ciência e nos ensina a perseguir a ética como importante nas tomadas das nossas decisões. E como falo algumas vezes, alguns já escutaram, mas assim como o Ariano Suassuna, acho que a gente não deve ser otimista, porque às vezes é um tolo, e não pessimista, porque é um chato, mas o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Excelente exposição. A gente sabe que passou alguns minutinhos, mas era tão bom estar te ouvindo que a gente deixou, né, você finalizar para não cortar, né, as ideias pela metade e ficar uma exposição sem finalizar. Então, a gente agradece muitíssimo, né, o teu preparo. Eu sei que você é uma produção que a gente tem que fazer em time, né, exatamente no momento. Essas questões estão acontecendo agora, então, para ter acesso a essas informações não é fácil, você tem que fazer um processo bem árduo de garimpagem, né, mas eu queria dizer que foi muito bom você trazer essas informações para a gente poder fazer uma reflexão do ponto de vista ético, do ponto de vista científico e do ponto de vista político também, né? Porque a ciência também precisa a gente dizer que ela não é neutra, né? Então a gente precisa mostrar exatamente a que ela serve, e aí a gente tomar ter clareza que a gente tem um lado, sim, né, em relação a essa questão. Então, eu queria passar imediatamente, Fernando, tenho muitas perguntas para ti, né? Eu já levantei aqui 7 questões, e aí vou repassar, acho que 4 agora inicialmente, depois a gente faz uma segunda rodada para a gente fechar, pode ser? Então, vamos começar com a questão que a Rô, se eu não me engano, é a Rô Veríssimo, é isso? A Rô, eu acho que é a Rosilda, né? Veríssimo. E ela nos traz a seguinte questão: como que fica a situação dos hospitais que já estão usando a cloroquina ou hidroxicloroquina nos protocolos de atendimento desses estabelecimentos? Então, essa é a primeira pergunta da Rosilda. Aí, na sequência, a Júlia
Deixa eu resgatar aqui a pergunta da Júlia. A Júlia coloca assim, ó, eu tenho duas perguntas. Como fica a questão da autonomia, considerando o consentimento informado que será utilizado no caso da cloroquina? E a segunda questão é sobre as propostas de flexibilização dos parâmetros éticos que já estão em pauta no Brasil. Como você acha que ficarão agora, pensando na conjuntura política atual e pensando na própria pandemia? Depois a gente tem uma pergunta da Nice, que fala sobre o termalismo, né? No caso, banho nas salas, por exemplo, de Caldas da Imperatriz, que talvez seja um espaço onde ela trabalha. Quais são os cuidados recomendados? O coronavírus pode permanecer, ficar nas salas de banho, caso alguém estiver contaminado? E aqui tem várias pessoas parabenizando, né, a tua exposição. Eu vou colocar mais uma questão, que é do Alexandre, né? Então, ele diz o seguinte, que observamos que nos últimos anos as percepções de ética e moral vêm se modificando, seja por interesses de capitais ou por fundamentalismo. Qual a sua visão sobre um impacto futuro nas pesquisas científicas dessa questão? E a Fabiola te pergunta, gostaria que você falasse um pouco sobre a desigualdade da distribuição das vacinas, quando forem aprovadas, né? É impossível a produção em massa para o mundo inteiro ao mesmo tempo. Como fazer a distribuição, portanto? Eu acho que a gente fica por enquanto aqui, né? As outras estão anotadas e numa segunda rodada a gente te coloca, para você também não ficar com muitas questões na cabeça, né, para responder. Tá, então vamos lá. A Rô Veríssimo, ela pergunta da situação dos hospitais que já usam protocolo. Então, geralmente esses hospitais, eles são protocolos de ensaios clínicos. E como os ensaios continuam, eles vão continuar e vai ser feito, e como é feito, uma medida, existem um painel de acompanhamento para saber que se os riscos realmente aumentarem muito, eles vão parar com essas pesquisas. O problema que é colocado é que existem muitas pesquisas com poucos participantes acontecendo ao mesmo tempo, a falta de coordenação dessas pesquisas com o centro principal, né? Mas eu creio que em breve já vai ser concluído esses estudos, porque os resultados preliminares já mostram que não tem um resultado significativo. Então, esses hospitais, eles vão continuar enquanto a pesquisa não acabar, né? A Júlia, ela pergunta sobre a autonomia e o consentimento do uso da cloroquina, né? Então, esse é um problema. Esse termo de consentimento, como está ali colocado, como eu havia dito, ele só cita 2 estudos, portanto, o paciente que vai tomar a cloroquina em estados iniciais, ele não está bem informado, ele está politizadamente informado nesse debate brasileiro que a gente está tendo hoje. O que acontece é que o médico, ele vai estar ali, vai ser uma questão entre médico e o paciente. O problema é que a maioria vai querer a cloroquina porque, principalmente os que são adeptos, né, pelo desespero ou porque enfim, pelo desespero que acha que vai ser, mas é bastante questionável essa questão da autonomia. Um país como o nosso, com uma desigualdade social muito grande, com uma educação não tão boa quanto poderia ser, realmente essa é uma autonomia bastante reduzida e até mesmo questionável frente a esse desespero que se coloca pela pandemia, né? Eu vou ressaltar de novo, como a Juscelia, né, minha amiga Juscelia lembrou, esse termo é muito mais para isentar a responsabilidade médica do que realmente um consentimento livre e esclarecido da própria população, porque com os dados que estão ali não dá para a gente decidir. A Júlia também pergunta sobre a flexibilização das questões éticas, será que era isso?
Nem eu estou entendendo minha letra, mas... Exatamente, é isso mesmo. Dos parâmetros, né? Flexibilização dos parâmetros. Ao contrário, deveríamos fortalecer os parâmetros, não flexibilizar. Isso está acontecendo internacionalmente. No Brasil, a gente não está flexibilizando, né? A gente está fortalecendo. E agora a gente pode pensar, bem, o que vai ser, pegando o gancho do Alexandre, dos impactos futuros na pesquisa, ou mesmo no Comitê de Ética em Pesquisa, eu vejo como positivo o fato de que o sistema SEC-CONEP conseguiu dar conta rapidamente de resolver, de aprovar esses projetos, mantendo os seus requisitos éticos, ainda que foi replicado para os comitês de ética, e os comitês de ética só replicaram, mas foram câmaras técnicas bastante comprometidas, que fizeram. Claro que os desafios daqui para frente, primeiro, é que tanto a Anvisa quanto a CONEP fortaleçam para que essas pesquisas que se pulverizam, como no caso dessa pandemia, com grupos pequenos, possam ser coordenadas, a exemplo do Solidarity, que é o estudo feito, organizado pela OMS e que está sendo feito aqui. E isso está fortalecendo também vários centros de pesquisas ao longo do país, né? Então, tem o lado positivo e eu acredito que isso traz mais força ao sistema CEP-CONEP. A Michelle, é isso? Sobre o termalismo em Caldas da Imperatriz? Bem, Michelle, depois eu posso te passar... Nice. Oi? Nice, querida Nice. Saudades. Nice, o termalismo em Caldas de Imperatriz, ele já está aberto, está funcionando. Quem sabe aí dá para fazer pesquisas com essas águas, mas eu te passo depois o que tem do termalismo lá da Universidade de Madrid, que ele já tem todas essas questões de cuidados, de limpeza, enfim, dos banhos, eu posso depois te passar, e já foi passado também para Caldas de Imperatriz, portanto, eu acho que eles já devem estar fazendo esses cuidados. O Alexandre, eu já respondi, né? E a Fabíola, desigualdade nas vacinas quando elas forem aprovadas, esse é o maior desafio. Primeiro porque elas vão implicar possivelmente em patentes,